Olá, tudo bem? Hoje vamos voltar nesta aula ao continente asiático. Vamos conhecer mais uma porção desse continente, a chamada Ásia de Monções. Em primeiro lugar, vamos destacar alguns países que formam essa região. Observem comigo o mapa na sua tela. Entre os vários países que compõem essa região, destacamos alguns dos mais importantes. Vejam a posição do Paquistão, a Índia, que é o maior país da região, Bangladesh, a Tailândia, a Malásia, Vietnã, Filipinas e Indonésia. E já podemos até perceber neste mapa a localização dessa região entre o Oceano Pacífico a leste e o Oceano Índico ao sul. Vamos agora conhecer algumas características físicas da região da Ásia de Monções. Você já viu a posição desta região? Ela ocupa o sul e o sudeste da Ásia, a Ásia meridional. Então vamos ao mapa físico dessa região? Acompanhe comigo na tela. Em primeiro lugar, vamos conhecer um pouco do relevo. No norte dessa região, encontramos um relevo elevado, formado por dobramentos modernos, constituindo a cordilheira do Himalaia. Essa cordilheira chega a ultrapassar 8.000 metros de altitude. E destacam-se também algumas áreas planálticas antigas, como o Planalto do Deccan, na Índia. Na sequência do mapa, nós encontramos a hidrografia. Vejam, do oeste para o leste, alguns dos rios mais importantes. O rio Indo, que atravessa o Paquistão. O rio Ganges, considerado sagrado na Índia. O rio Brahmaputra, que termina junto com o rio Ganges, numa foz em delta. E o rio Mekong, que percorre o sudeste asiático, terminando no sul do Vietnã, no mar da China meridional. Além dessas características do relevo e da hidrografia, precisamos lembrar também de climas e vegetações dessa região. Essa região é cortada pela linha do Equador e é cortada pelo Trópico de Câncer. Nós encontramos desde o clima equatorial na região da Indonésia até o clima de montanha, com a vegetação de montanha ao norte, na região do Himalaia. Mais a oeste, parte da Índia e parte do Paquistão, vamos encontrar áreas desérticas, com xerófitas e estepes. Mas o clima predominante da Ásia de Monções é outro. Para isso, eu vou analisar uma questão para vocês. Observem a tela. Por que essa região é chamada de Ásia de Monções? Muito bem, esse nome, monções, vem de um vento periódico que é importante no clima da região. O clima predominante nesta área é o clima tropical de monções. É um clima quente, submetido a um vento periódico. Um vento que, num período, sopra em um sentido e no outro período sopra no sentido oposto, o vento de monções. Vamos acompanhar a ocorrência desses ventos de monções através do mapa? Observem. Em primeiro lugar, estamos observando as monções de verão. As altas pressões no Oceano Índico e as baixas pressões no interior da Ásia fazem com que os ventos, nessa época do ano, soprem do Oceano Índico para o continente asiático. São ventos muito úmidos, que vão provocar fortes chuvas e inundações catastróficas, por exemplo, em Bangladesh. Na sequência do mapa, vamos conhecer as monções de inverno. Nós temos então aí uma inversão desses ventos. As altas pressões estão no interior da Ásia, as baixas pressões no Oceano Índico. Nessa época do ano, nós vamos observar ventos secos soprando do interior da Ásia para o Oceano Índico. Agora vamos conhecer um pouco da população da Ásia de Monções. É uma região com uma população muito grande. É um dos maiores formigueiros humanos do planeta. Para você ter uma ideia, a região da Ásia de Monções, em seu conjunto, é apenas um pouco maior do que o Brasil. Só que a população aí equivale a mais de 10 vezes a população brasileira. As densidades demográficas são elevadíssimas.
Por exemplo, Bangladesh, que apresenta uma densidade de aproximadamente 900 habitantes por quilômetro quadrado. Compare, o Brasil tem aproximadamente 20 habitantes por quilômetro quadrado. Vamos conhecer mais um pouco da população da região através da próxima tela. Observem comigo. Aqui nós temos um gráfico com a composição etária da Índia. Eu estou usando a Índia como um exemplo aí para a região. A Índia é o país mais populoso da Ásia de Monções. 34,8% de sua população tem uma idade de 0 a 14 anos. De 15 a 64 anos, são 60,5% de sua população. E apenas 4,7% a população com mais de 64 anos. Na região da Ásia de Monções, é muito comum a predominância de uma população jovem, devido às altas taxas de natalidade. É uma região muito pobre. A ONU estima para essa região aproximadamente 500 milhões de habitantes que poderiam ser considerados pobres ou extremamente pobres. 500 milhões de habitantes nessa região com uma renda diária inferior a $1. É uma região com uma subnutrição elevada, problemas de doenças endêmicas e uma elevada mortalidade infantil. Observem comigo a nossa próxima tela. Agora nós temos aqui uma tabela que vai lhe mostrar alguns dados comparativos entre Índia e Bangladesh, países pobres na região, e Singapura, que é uma exceção. Você pode conferir as diferenças de Singapura em comparação aos outros na taxa de natalidade. Singapura tem uma natalidade muito menor. A expectativa de vida em Singapura é bem superior à da Índia e principalmente Bangladesh. A mortalidade infantil de Singapura, o seu analfabetismo são muito reduzidos e 100% da população de Singapura é servida por água tratada e por saneamento básico. Singapura realmente é uma exceção na região. Enquanto a região apresenta amplo predomínio de países muito pobres, Singapura pode ser considerado hoje um país de elevado padrão de vida. Vamos conhecer um pouco da economia da região da Ásia de Monções? É uma economia predominantemente primária e exportadora. Esse tipo de economia foi desenvolvido pelo colonizador europeu. Ele criou aí um tipo de economia que favorecia a Europa, ao mesmo tempo em que reforçou as condições de subdesenvolvimento e inibiu o desenvolvimento industrial nessa região. Acompanhem comigo um primeiro mapa econômico nessa região. Vejam a tela. Em primeiro lugar, estamos destacando o Sudeste Asiático. A agricultura aí é importante, especialmente com o arroz e com o chá. Além disso, podemos destacar o extrativismo da madeira. Na sequência do mapa, você pode conferir também a produção de borracha, cultivando-se a seringueira, numa economia de plantation. Na sequência do mapa, podemos lembrar também da produção mineral, a Malásia e a Tailândia se destacando com o estanho. E vejam a seguir a produção de petróleo, muito importante, especialmente na Indonésia. A Indonésia é um país membro da OPEP. Ela é uma importante produtora e exportadora de petróleo. Outros países do Sudeste Asiático também têm a produção de petróleo, como por exemplo a própria Malásia, o Vietnã e as Filipinas. Vamos lembrar agora das características econômicas de uma outra parte da região da Ásia de Monções. Eu te convido agora a ver o próximo mapa. Observe a tela. Agora nós vamos conferir a produção econômica do sul da Ásia Meridional. É uma área em que a produção agrícola tem grande destaque, especialmente na Índia. Podemos conferir a produção de cana, café, chá, a produção de cereais, juta e algodão, que interessam à indústria têxtil. E podemos verificar também a produção mineral nessa região, especialmente o gás, o petróleo, o alumínio, minério de ferro, manganês e carvão. A Índia é o grande destaque econômico na região da Ásia de Monções. Apesar de ser um país muito pobre, com graves problemas socioeconômicos, não podemos esquecer que a Índia tem contrastes a isso.
A Índia tem o maior setor industrial dessa região. Claro que vamos lembrar também da existência dos tigres asiáticos e dos novos tigres. Singapura é um tigre asiático. Malásia, Tailândia, Indonésia são chamados novos tigres, com uma industrialização mais recente voltada para o mercado externo. Mas o setor industrial é maior na Índia. Ela é um dos países mais industrializados do terceiro mundo. A Índia já desenvolveu até algumas tecnologias mais avançadas. Por exemplo, no setor de informática e eletrônica, no setor bélico e nuclear. A Índia já possui até armas nucleares. Seguindo com a nossa aula de Ásia de Monções, vamos observar a nossa próxima tela. Vamos tentar responder a uma pergunta. Qual é o conflito que envolve a Índia e o Paquistão? O conflito que envolve esses dois países é o conflito pela posse da Caxemira. A região da Caxemira é disputada por Índia e Paquistão já há várias décadas, e eles já entraram em guerras por diversas vezes. Uma das explicações desse conflito é a composição religiosa dos dois países. Confiram comigo essa composição no gráfico que nós vamos mostrar. Na Índia há o predomínio do hinduísmo. Já no Paquistão, percebemos o predomínio do islamismo. E nos dois países, minorias de cristãos, de sikhs e outros grupos. Além dessa questão da diferença religiosa, precisamos lembrar que na Caxemira estão as nascentes do rio Indo e dos seus principais afluentes. O rio Indo, que é a principal fonte de água para o Paquistão. Paquistão que tem muitas áreas desérticas. Os dois países, então, disputam essa região, o que gera uma tensão que preocupa o mundo. Hoje, os dois países já detêm tecnologia e armas nucleares. E na região da Ásia de Monções, podemos lembrar também de outros problemas, de outros conflitos, como, por exemplo, os Sikhs, que querem o separatismo da sua região dentro da Índia, o estado de Punjab. E podemos lembrar, recentemente, de todo o processo que acabou levando à autonomia do Timor-Leste em relação à Indonésia. O Timor-Leste, que foi uma área de colonização portuguesa, sofreu a invasão por parte dos indonésios e um massacre por parte das forças de ocupação da Indonésia. Através de uma intervenção da ONU, se desenvolve um processo que vai levar à autonomia da região conhecida como Timor-Leste. Assim, nós conhecemos na aula de hoje uma outra importante região asiática, uma região predominantemente subdesenvolvida, com uma série de problemas sociais e com conflitos étnicos e religiosos. Importante você lembrar da Ásia de Monções para o seu vestibular, com maior destaque para a Índia. Um grande abraço para você e nós nos encontramos então na nossa próxima aula. Até mais!